cerrar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecer a oportunidade deste momento e rogar ao Pai que nesta noite as suas bênçãos de luz recaiam sobre todos os presentes do nosso ser, encarnados ou desencarnados. Em especial que a sua assistência ampare o nosso orador, para que ele se sinta muito tranquilo e sereno no seu pronunciamento, Senhor. Que assim seja. Estamos rogando a Jesus que nos abençoe, possibilitando os momentos agradáveis de reflexão acerca do tema que nós vamos abordar. Nós temos opção de microfone ou sem microfone. Tá bom. Vamos tentar sem microfone, até porque aqueles que estão lá atrás, se não conseguir ouvir bem, tem a opção de chegar mais perto. E como nós somos de paz, não tenham medo, tá, gente? Mas pense que dá uma acústica muito boa, e sem microfone vai ser um peso a menos. Tá? O tema realidade da morte, de forma alguma é assustador, ao contrário. Nós temos medo dela por não conhecê-la. No momento que nós conseguimos compreender o que significa morrer, será para nós um momento de glória, de alegria, reencontrar os nossos amados que retornaram antes de nós. E de forma alguma isso é uma coisa ruim, pois que estamos na Terra, nós estamos sujeitos a muitas dificuldades, a muitas dores, a muitas violências, pois que é um planeta ainda tem essa característica por abrigar espíritos ainda muito imperfeitos, que estão nas condições de se reajustar perante a consciência de culpa, e quando nós chegarmos no mundo espiritual, não. Lá não há como dar errado. Nós costumamos dizer em nossa casa, quando nós fazemos estudo sobre esse tema, que a vida pode dar errada, porque nós estamos sujeitos a várias situações, mas a morte nunca dá errado. A morte sempre vai dar certo, porque o sujeito sai daqui já com um endereço pré-estabelecido e não tem o que dar errado no mundo espiritual, pois que lá é a região da colheita, o momento da safra. Aqui nós estamos plantando, lá nós colhemos. Então, plantou, a colheita é perfeitamente natural. Por esta razão, não devemos ter medo. Devemos sim cuidar para colocar a boa semente no solo, aproveitar bem o momento que nós temos, e o resto é consequência. Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele, logo no primeiro capítulo, ele narra um episódio que traz-nos serenidade diante dessa tão famigerada e tão assustadora chamada morte. Conta-nos, Richard, que um senhor estava caminhando na noite e passava naturalmente numa estrada deserta, bastante escura, e naturalmente vai na região interior, onde houve muitas histórias de fantasmas, muitas histórias na beira das fogueiras, e ele, apreensivo, com medo, quando subitamente ele começa a ouvir passos atrás de si. Quando ele ouve os passos, ele presta atenção, fica dando mais atenção ao que está ocorrendo, e por precaução acelera um pouco o seu passo, anda um pouco mais rápido. Mas simultaneamente a esse ato, quem estava atrás também apressou o passo, o que levou ele a começar a ficar com medo e acelerar mais ainda, só que quem estava atrás também começou a acelerar. Ele então entra em desespero, começa a ficar com medo e sai em correria desabalada. Ofegante, cansado, corre desesperado, e quem estava atrás, no mesmo ritmo, corria com ele também de forma acelerada. Até que ele passa perto de um poste onde tinha uma luz meio enfraquecida, mortiça, e aí ele resolve olhar para trás quem o estava perseguindo, e observa que era apenas um cavalo, um burro velho, que acostumava a seguir as pessoas que ali passavam.
mas que em absolutamente nenhum perigo podia oferecer a ele. Quando ele vê que era apenas um cavalo velho, que nenhum mal podia fazer, ele para e relaxa, e se tranquiliza e caminha normalmente, porque ele agora viu e compreendeu o que estava na sua retaguarda. A morte é mais ou menos assim. Nós temos medo, ficamos preocupados. Quando nós damos conta do que ela é, tranquilizamos-nos. Então, quando nós entendemos ela na sua realidade, não há medo, não há preocupação nem com os nossos familiares que vão antes de nós. Ao contrário, vamos ver que os grandes mestres da humanidade, nunca eles viram a morte como sendo uma inimiga. Ao contrário, sempre como sendo alguém que vem resgatá-lo desse vale de lágrimas para uma condição melhor no mundo espiritual. Entendendo sim que essa condição melhor, Deus nos dá a liberdade de escolher aquela que nós queremos para nós. Veja que alegria, que fantástico nós decidir a nossa vida, o nosso futuro. Deus, no seu amor infinito, não colocou isso de forma como se fosse uma ditadura, não, você vai para lá. Não. Nós decidimos para onde quisermos ir no mundo dos espíritos. E quando viemos para cá também. Estamos no lugar onde nós determinamos em função do nosso plantio, em função das nossas ações. E aí a gente vê a democracia de Deus de forma extraordinária, colocando, dando-nos oportunidade. Aí mandou Jesus e nos veio à terra, mostrar-nos o caminho, ensinar-nos as lições. E nós estamos aqui na terra, preparando-nos, não para o descanso eterno. Ninguém aqui está se preparando, estudando na casa espírita, para retornar para o mundo espiritual, descansar eternamente. Não. Nós estamos nos preparando para um trabalho de maior profundidade. Porque os espíritos, quanto mais se iluminam, mais amam. E não há sentido nós dizer que somos pessoas amáveis ou amoráveis e nós descansar, braços cruzados, enquanto outros estão sofrendo. Às vezes pessoas de nossa família espiritual. Então nós estamos nos preparando para tarefas maiores, seja no mundo espiritual, quando lá chegarmos, ou quando no futuro voltarmos para a terra. Mas os grandes mestres, vamos lembrar de Sócrates, que quando ele foi condenado à morte, a beber cicuta, um veneno em quantidade capaz de matar 10 cavalos, ele devia morrer e estava ele aprisionado já nos calabouços, quando a sua esposa vai visitá-lo, talvez pela última vez. Ela adentra e observa ele sentado a escrever algo no canto da cela imunda, própria por uma idade média, aliás, uma idade de muito primitivismo em todo sentido. Se hoje uma cela, uma prisão é algo infecto, o que vamos imaginar há 2.500 anos atrás? Estava ele ali. Quando então chante para sua esposa, agarra-se às grades, Sócrates, Sócrates, que desgraça. E ele, ao vê-la naquela situação de desespero, estranha, mas o que está acontecendo, mulher? Diga-me, pelo amor de Deus, o que sucede? Então, você não soube? Ora, me fale. Você foi condenado à morte, Sócrates. E o que tem isso, mulher? Acaso eles, os homens que me condenaram, também eles não estão condenados à morte pela natureza? Mas tu és inocente, Sócrates. E ele então responde serenamente: e tu preferias que eu fosse culpado? E caminha diante da morte tranquilamente. E quando o seu discípulo diz: Sócrates, o que faremos com o teu corpo? Ele fala assim: Sócrates já não está mais dentro desse corpo. O corpo joga na vala, não tem importância. E naturalmente segue a sua vida. Mas os grandes mestres da terra nunca se preocuparam, temeram a morte. Jesus, quando está caminhando para a sua desencarnação, tranquilamente diz: em 3 dias retornarei. Mas esses 3 dias não devia ser, não pode de forma alguma, hoje entendemos com a doutrina espírita, que Jesus não precisaria nem de 3 dias, nem de 1 minuto, nem de 1 hora, para poder organizar o seu psiquismo, porque ele não se desequilibrou em nenhum momento diante da sua desencarnação. Entanto, ele manteve-se equilibrado, sereno,
que quando ele estava pregado à cruz, já nas vascas do seu desprendimento, do último suspiro, possivelmente ele, dirigindo-se a Deus, fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Vejamos o nível de lucidez desse espírito. Iria ele, pelo fato de sair do corpo, agora precisar de 3 dias para organizar o seu psiquismo? Não. 3 dias ele pediu para os seus discípulos que estavam na terra cair em si e ter noção da sua grandeza. Não porque ele precisava de forma alguma desse tempo. E aí nós vamos ver como Francisco de Assis também ocorrera com ele. Estava a capinar no seu terreno quando um de seus discípulos se dirige a ele e diz: Pai Francisco, se o senhor morresse agora, o que é que o senhor faria? E ele disse: continuaria a capinar no jardim, tranquilamente. Continuaria o seu trabalho, continuaria trabalhando, seja na terra ou seja no mundo espiritual. Somos nós espíritos imortais. Então a morte, ela é a grande libertação. E Allan Kardec, quando no seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai analisar a morte como sendo a liberdade de uma prisão, e ele vai chamar-nos a atenção para algo interessante. Ele diz: imaginamos 4 pessoas presas numa cela, numa cadeia, com movimentos limitados, podem mover-se apenas nesse curto espaço, com ar irrespirável e desagradável que é toda a cela. E quando um desses 4 amigos aprisionados, tem a liberdade, pode sair e respirar agora, e sem limite de locomoção do espaço, quando um deles liberta-se, tem sentido, tem lógica aqueles que permanecem na cela sofrer e lamentar o fato daquele estar agora livre? Não tem sentido. E é por esta razão que o espírito André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, recomenda-nos ou desaconselha-nos a dar os pêsames às pessoas. Porque o espírita tem que ser racional em todos os sentidos. Mesmo diante da morte de familiares, da morte de amigos. Vamos nós visitar um velório, alguém que morreu, um acidente, uma morte trágica, a gente chega lá e dá os pêsames para a pessoa. E muitas vezes, simultaneamente, a gente dá os pêsames e diz assim: mas foi a vontade de Deus, temos que aceitar. Aonde está a coerência nisso? No momento em que nós damos os pêsames, nós estamos lamentando algo que Deus fez, que Deus permitiu. Se eu lamento algo que Deus fez, é como se eu dissesse que Deus não sabe o que faz. Veja o que Deus fez. Lamento muito, sinto muito Deus. A gente pode lamentar muita coisa errada que a gente faz, mas o que Deus faz, que a gente não sabe se é bom ou ruim ainda, cabe-nos aceitar a recomendação de Jesus: não julgueis, nem Deus, muito menos Deus, quanto mais e muito menos naturalmente e também os atos das pessoas no nosso entorno. Então, quando nós damos os pêsames, estamos lamentando o fato do sujeito agora estar livre, não mais sujeito às violências da terra, assaltos, crimes, violências, agressões, viver às vezes num regime político onde não permite a gente ter direito a uma consulta médica. Agora no mundo espiritual ele já não tem mais o corpo que o mantém numa condição de cativo, de prisioneiro. Então não é motivo para dar os pêsames, e sim para a gente se colocar à disposição do que pode ajudar naquele momento e falar, mostrar que é um momento importantíssimo para o espírito que está retornando no mundo espiritual e que naturalmente necessita de um ambiente agradável, sereno, para que ele também serenamente mantenha-se equilibrado, porque ele, ao ver o desequilíbrio dos familiares, muitas vezes é uma criança que não tem a maturidade ou a vivência dos mais adultos, e ao ver os mais velhos em desespero, como é que essa criança no mundo espiritual vai se comportar? Vai pensar que é o fim do mundo, vai pensar que morte é a pior coisa do mundo, quando não foi isso que nós aprendemos na doutrina espírita,
E não são esses os exemplos que os grandes mestres da humanidade têm nos dado. Então, nós vamos ver que a morte, muitas vezes, ela chega como sendo uma salvação para nós. Jerônimo de Mendonça, que temos notícia que andou aqui por estas regiões, ele, não tivemos oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conhecê-lo pela televisão, pelas suas palestras, em vídeos, mas sabemos que ele viveu por mais de 30 anos, numa condição de dor inexplicável para todos nós, porque ele, apenas duas coisas que ele podia fazer, era ouvir e falar, tão somente isso. Falava muito bem e ouvia muito bem, mas não movia um músculo sequer. As mãos dele não se moviam, os pés não se moviam, não enxergava. Dores horríveis, que tinha que colocar muitas vezes um saco de areia de 30 quilos no peito para diminuir a dor que a angina pectoris lhe torturava. Então ele vivia nessa condição. E um dia nós assistimos uma reportagem sobre ele na televisão, foi a primeira vez que nós o vimos na televisão, e nos encantamos, porque ele estava já há mais de 20 anos deitado de costa, de curto dorsal. Quando a repórter diz: Jerônimo, para você que está nessa condição, há mais de 20 anos sem mover-se da cama, o que é a morte para você? E ele então diz: a morte para mim, meu filho, que estou há 21 anos deitado em uma posição só, a felicidade para mim seria poder deitar de lado. E a gente vê o espírito de otimismo, de alegria, que aquele homem tinha, sempre tranquilo. Mas o que nós queremos dar ênfase é o caso de um dia um sobrinho seu falando sobre a morte, como sendo a morte esta ladra que vem roubar nossos familiares, que vem tirar-nos muitas vezes aquilo que o Sr. Samuel, fulano era tão jovem, tinha tudo pela frente. Ninguém na terra, meus irmãos, tem futuro. Nós não somos da terra. Ninguém que está na terra tem futuro, seja jovem, seja velho. Ninguém na terra. Nós estamos aqui de passagem para nos fortalecer para outras tarefas. Então esse jovem que ainda tinha uma imaturidade muito grande com o entendimento da morte, ele diz: ah, tio, falando com Jerônimo de Mendonça, eu aceito tudo nessa vida, menos a morte. Eu não entendo por que Deus foi instituir a morte como sendo um momento indispensável para nós passar. Aí então Jerônimo fala para ele: ah, meu filho, não diga uma coisa dessas, pois a morte é a única esperança que eu tenho de voltar a caminhar. E a gente fica imaginando a alegria do Jerônimo poder morrer, poder agora caminhar, poder agora levitar, poder respirar a liberdade. Porque é claro que o corpo, na condição de uma prisão que ele se encontrava, agora ele foi liberto. Vamos nós lamentar? Sofrer porque agora está caminhando, não está mais preso naquela cama, dependente de tudo, das pessoas fazerem a sua higiene, tudo dependia de todos, até para se alimentar. Não podemos lamentar. Então nós vamos descobrir sempre que morrer é vida e que a morte simplesmente não existe. Jesus fala, João registra no seu capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E meditando nisso, porque a gente sempre nos velórios, ainda hoje, quando nós vamos nos velórios, encontrou essa frase estampada, via de regra, atrás do caixão, num pano roxo, para dar assim um ambiente fúnebre, como se morrer fosse uma tragédia. Ele vai dizer: em verdade vos digo que, se alguém guardar minhas palavras, nunca verá a morte. Eu comecei a ver nisso um deboche. Eu comecei a ver nessa lição a não ser que nós tivéssemos uma explicação mais lógica, mas no sentido literal, é como se isso fosse um deboche do sujeito que está ali dentro do caixão, morto. Não pelo que Jesus escreveu. Porque se o sujeito está morto, e agora é como se Jesus dissesse: se ele tivesse acreditado em minha palavra, ele não teria morrido. Porque literalmente é isso que nós estamos entendendo. Agora, se nós entendermos que Jesus não fala, quando ele está falando de morte, ele não está se referindo ao fenômeno da desencarnação, aí tudo muda. Então, óbvio que Jesus não poderia estar falando da desencarnação nesse momento.
que é o que nós chamamos de morte na terra? Óbvio que não. Porque senão ele estaria dizendo que ninguém na terra guarda as suas palavras ou guardou até hoje, porque todos que chegaram na terra morreram. Então morte não é a mesma coisa, morte na visão de Jesus, não é a mesma coisa daquilo que nós chamamos de morte na terra. Morte e desencarnação são situações diferentes. Quando o corpo morre, necessariamente o espírito não saiu da carne. Mas não é essa situação ainda que Jesus está se referindo aqui. Na visão de Jesus, morte significa ociosidade. Pessoas que, bolor, envelhecimento, pessoas que não estão fazendo absolutamente nada na terra. Qualquer pessoa que esteja na terra, e se ele estiver num ambiente, e caso ele não estivesse no ambiente, nada mudaria no ambiente, ele é uma pessoa morta. Se eu estou na terra, no convívio com meus vizinhos, mas eu estou, mas não mudo nada, não muda nada, não junto um papel no chão, não contribuo com ninguém, não contribuo, não planto uma flor, não faço nada, eu sou uma pessoa morta. Porque se eu não estivesse ali, não mudaria nada o cenário, então eu não faço falta. Então quando a gente vê uma árvore seca que ali está sem ter frutos, a gente fala, essa árvore está morta, porque não está dando frutos. Então Jesus está dizendo que se você ama, se você acredita em mim, você vai se preocupar com o próximo, você vai fazer alguma coisa, vai sair do comodismo. Então aí sim passa a ter sentido. E essa frase, então, quando você coloca atrás do caixão, não significa nada com o fenômeno que está acontecendo da desencarnação. Mas ainda vamos ver essa outra. Quando Paulo escreve, vai dizer, no seu capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Essa também é algo para nós raciocinar. O que Paulo está querendo dizer com isso? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ele está querendo dizer que muitos daqueles que estão na terra, preocupados apenas em ganhar dinheiro, em praticar esporte, em viajar, passear, que estão perfeitamente, se enquadram perfeitamente na condição de mortos, na visão de Jesus, já deveria despertar para entender o sentido da vida e fazer alguma coisa além de preocupar-se com o próprio umbigo, preocupar-se apenas e unicamente com o seu bem-estar. Já devia ele, diante de tanta situação, tanta dor que ele ouve falar por esse mundo, regaçar das mangas. Então Paulo vai dizer, desperta, ó tu que dormes, porque o sujeito, esse está se fazendo de morto, porque ele quer continuar, já sabe o certo, mas o certo não lhe convém. Ele quer continuar a absorver os prazeres que esse corpo pode lhe proporcionar, mas ele já sabe perfeitamente o que devia fazer. Então ele não está morto, porque ele não é um ignorante, ele tem informação, ele sabe o que fazer. Ai destes. Aqui nós temos uma passagem muito significativa, que vale a pena nós parar para pensar nela. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O que a gente entende com essa lição, meus irmãos? É João capítulo 14, exatamente aquele capítulo onde Jesus fala da sua desencarnação, que está indo para o Pai, mas que mandaria outro Consolador, essa coisa toda. Capítulo que é muito estudado nas casas espíritas. Ele está dizendo, nada mais, nada menos, que se vocês amam, se vocês me amam, o fato de vocês saberem que eu vou morrer, vocês vão se alegrar. Porque eu vou estar num lugar muito melhor, numa condição muito melhor. Quem de nós, sabendo que o nosso filho está no melhor lugar do mundo, vai sofrer, vai entrar em depressão? Ah, meu filho está lá no lugar bom com Jesus, no lugar... É ignorância ou doença de nossa cabeça. Então Jesus vai dizer, se vocês me amam, alegrem-se, pois eu vou para um lugar bom, melhor do que este. E nós espíritos não podemos dizer, mas nunca ninguém voltou de lá para dizer que
Mas não podemos, porque os espíritos estão no nosso dia a dia se comunicando conosco. Chico Xavier, quase 500 livros sobre o tema. Então, se Jesus disse isso, por que nós não podemos transferir isso aos nossos filhos, aos nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, que está agora retornando também para o nosso pai? Ah, mas ele aqui na terra fez coisa errada, no mundo espiritual não vai ser tão feliz. Pode ser, mas foi uma escolha, foi uma opção. E as consequências faz parte do aprendizado. Nós não podemos imaginar uma pessoa que só errou, que só fez coisa errada, dar um prêmio, um troféu para a pessoa. Não. As consequências do seu erro é exatamente a forma de projetá-lo para uma condição melhor. Então, é apenas o resultado da sua ação. Aqui nós pensamos um pequeno parágrafo do livro Conduta Espírita, de André Luiz, que vai dizer assim: recomendações para o velório. Como é que vai ser o nosso velório, o velório espírita? Porque ainda vemos pessoas espíritas que não sabem preparar um velório adequadamente aos seus familiares. Então vamos nós, sendo espíritas, já recomendar aos nossos familiares, se eles não são espíritas, se eles são, tranquilamente. Então ele pede para nós dispensar aparatos, pompas, encenações fúnebres de pessoas pelas quais se responsabilizem, abolir o uso de vela, de coroas, quer dizer, não ter vela de espécie alguma, imagens, e cumprir ao cadáver o tempo preciso para a preparação, para o enterramento ou a cremação. A questão dos pêsames nós já comentamos, da desnecessidade, da incoerência de nós lamentar, porque se eu lamentar que Deus fez aquilo, é como se eu dissesse que Deus não sabe o que faz, ou lamentar o fato de ele estar agora indo para uma condição muito melhor e segura do que a terra. Então nós vamos ver que o acender vela para espíritos, para pessoas que já morreram, vamos lembrar que nós estamos ainda em plena semana dos finados, do período em que o país para falar ou para visitar os seus mortos no cemitério. Nós sabemos que os espíritos não estão no cemitério. O que está ali dentro do túmulo são a podridão, que naturalmente o corpo se transformou, mas não os espíritos. Mas é claro que eles acorrem lá, a gente está lá chorando, chamando por eles, é claro que eles vão lá, irem em qualquer lugar, podendo se locomover, mas com muito mais alegria virão aqui na casa espírita, no nosso lar, em nossa residência, no culto do Evangelho no lar, por ser um ambiente muito mais familiar e da intimidade dos nossos afetos. Então, devemos dar o tempo próprio, apropriado, para o sepultamento, para a cremação. Emmanuel recomenda que se espere 3 dias para cremar-se, quando for cremar os corpos, os cadáveres, para dar tempo do espírito poder sair do corpo. Conforme nós mencionamos antes, morrer e desencarnar não são necessariamente sinônimos. Quando o corpo nosso já está sem nenhuma ação, o espírito pode ainda estar ligado ao corpo. Então ainda não saiu da carne. É por essa razão que se faz necessário e indispensável o tempo do velório. Antigamente, e ainda hoje em algumas regiões, em algumas circunstâncias, não se espera tempo, não se espera 24 horas no velório. Sepulta-se rápido porque há o que fazer e às vezes a doença pode ser contagiosa, então preocupa-se em função de outros problemas. Razão pela qual muitas pessoas hoje encarnadas têm medo de serem enterradas vivas, porque já foram possivelmente em outras existências, porque não estavam perfeitamente mortas quando foram sepultadas. Lázaro foi sepultado, Jesus vai lá e retira-o do sepulcro, pois que ele não estava morto. Se ele estivesse morto, não poderia de forma alguma fazer com que ele voltasse à vida. Então hoje nós sabemos que existem doenças. Recentemente na região que nós moramos, mais precisamente em Santa Helena, um senhor morreu, 36 anos, se não me falha a memória, e isso faz questão de 3 meses. Se nós buscamos na internet, está lá os noticiários da região. Ele morreu, pintor, teve um ataque cardíaco, e o médico deu atestado de óbito e foi para o velório. No dia seguinte, pela manhã, as pessoas estranharam que ele não esfriava, um defunto quente.
não diminuía a temperatura. E começaram a observar que ele estava tendo pulsação cardíaca. Chamaram o médico veio às pressas, naturalmente numa condição de desespero. E aí filmando as pessoas, porque hoje com celular não tem mais, mas o povo famoso, será que é, será que não é? Não. A situação foi toda filmada, o tempo tudo filmado. Naturalmente foi um celular que muitas pessoas ali estavam. O médico chega, aí o sujeito dentro do caixão e coloca mede a pressão, mede a pulsação, e as pessoas, e a pulsação que tem com os números marcando ali a pulsação cardíaca dele, e de imediatamente tiraram ele do caixão, colocaram na maca e correram para o hospital. Mas quando chegaram, já tinha ficado a noite inteira dentro do caixão, né? Quando chegaram no hospital, aí decidiram que a partir de então ele estava morto. E levaram de volta para o caixão. Levaram para o caixão, aí a pouco veio a polícia e impediu o sepultamento. Tiraram o caixão, levaram para o IML, a fim de fazer uma análise, para ver se de fato ele estava morto antes, ou tentaram matar no hospital, ou o que ocorreu, porque ele certamente não deveria estar morto ainda, se a medicina, se os médicos pudessem fazer uma análise melhor. Então nós vamos ver muitos casos dessa natureza, que nos leva a pensar da necessidade de dar um tempo para depois então sepultar. Nem todo espírito se desliga do corpo, nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. André Luiz, Conduta Espírita. Aqui temos uma questão. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Vejamos a resposta. Sim. Conforme a afeição que lhes votava e a que lhes consagravam, muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erradicidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Olha que coisa interessante. Sim, quando nós chegamos no mundo espiritual, por que nós não iríamos encontrar? Ora, se é a mesma coisa de pedir o sujeito que está viajando para o exterior, aí ele volta para a sua cidade e ele vai ver imediatamente sua família que ali está, é óbvio. A família vai recebê-lo no aeroporto, vai recebê-lo esperando na rodoviária, vai estar com a mesa posta, com um banquete a recebê-lo, perfeitamente natural. Mas quando nós raciocinamos na visão espírita sobre essa questão, nós vamos ver que o sujeito está doente, e às vezes quando ele está no estado febril, no estado avançado já em função da debilidade orgânica, ele vê os espíritos com naturalidade, porque ele já praticamente não está preso ao corpo. É como a criança que quando reencarna até os 7 anos de idade também vê os espíritos, porque ainda não está bem preso ao corpo. O sujeito que está voltando para o mundo espiritual também já não está os laços já não estão tão firmes naquele corpo. Então é natural. Vocês fazem plantão, ficam acompanhando, cuidando, esperando, estou aqui, fulano, a hora que quiser, está pronto, venha. E tudo isso é perfeitamente natural. Mas quando fala-se de morrer, reencarnar e desencarnar, as separações nunca são de forma total, em nenhuma circunstância. Pois que quando nós reencarnamos, toda noite nós saímos do corpo, vamos para onde quando saímos do corpo toda noite? Quando o nosso corpo fica na cama e nós espíritos, naturalmente saímos do corpo, encontramos-nos com outros espíritos no mundo espiritual. Se temos afetos lá que por lá ficaram, por que não vamos nos encontrar com eles? É por esta razão que sempre que nós temos problema, dificuldade na terra, depois de uma noite bem dormida, a gente levanta renovado. Não porque o corpo se modificou em alguma coisa, porque o corpo não foi injetado nada de diferente naquele corpo. É como se fosse um carro que estacionou ali na frente, esfriou o motor, as engrenagens se estabilizaram, mas não foi colocado nada naquele carro novamente. No entanto, quando a gente volta pela manhã, estamos com o ânimo renovado,
com mais determinação. Porque a gente encontra os nossos afetos e ele diz: fulano, fica firme, nós estamos aqui torcendo por você. Quando viemos, então, quando nós desencarnamos, e lá estando, por que também nós não continuamos nesse intercâmbio contínuo, permanente? Nós não lembramos para que a gente não seja muito apressadinho com relação à nossa desencarnação. Pois que muitos de nós, se soubéssemos que tem essa opção maravilhosa no mundo espiritual, muitos de nós iremos possivelmente pensar em suicídio. Para que vou sofrer se eu posso estar lá com a minha alma gêmea no mundo espiritual? Fica aqui às vezes aturando um casamento de prova, de dificuldade. Acontece que se a gente não for até o fim no nosso resgate, nós jamais encontraremos os nossos amores lá. Pois que para lá estar com os bons, obrigatoriamente temos que também ser bons. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Vejamos, imediatamente, não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Ele não tem consciência, que Allan Kardec quer dizer que ele não tem consciência de imediato de tudo o que ocorreu, da nova situação. É como se o sujeito estivesse aqui, vamos imaginar que estamos aqui agora, e a gente dorme, e alguém nos pega dormindo, e nos conduz, nos leva para um outro país. E quando a gente acorda pela manhã naquele outro país, levanta para tomar o café para o banheiro, não encontra mais nem o banheiro nem o café, ao menos no lugar que estava até então, porque agora estamos em outro ambiente. É óbvio que eu vou ficar meio estranho, mas o que está acontecendo? Até que eu me situo. Por isso, deu ensejo a uma nova pergunta. O conhecimento espírita exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Então, se eu sei que a qualquer momento eu posso ser transferido desse lugar para aquele outro, quando eu chego num lugar onde eu vejo que são pessoas diferentes, podem ser pessoas muito boas, espíritos nobres, mas eu nunca vi essas pessoas, eu não lembro dessas pessoas, quem são, que lugar é este? Poderá então, com o conhecimento espírita, eu acionar os meus mecanismos e dizer: devo ter desencarnado, só posso estar morto. Vejamos, a influência é muito grande quando nós conhecemos. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Vejamos que a pessoa: mas eu sou espírita, então quando eu chegar no mundo espiritual vai estar lá o Bezerra de Menezes me esperando, fulano. Não é assim, não. Eu tenho ouvido contato, mensagem de espíritas, conversando com espíritas, pois que há 30 anos nós conversamos com os espíritos, e esses 30 anos dão-nos uma bagagem. Eu lembro que um senhor, presidente, foi espírita a vida inteira, fundador da Casa Espírita, e viveu no movimento espírita toda a sua vida, desencarnou com quase 90 anos de idade, um senhor muito bem situado financeiramente, que nós o conhecíamos, íamos fazer palestra na sua casa espírita, ou na casa espírita que ele coordenava. Ele ocorreu a sua desencarnação, e depois de 10 anos, ele veio conversar comigo, na reunião mediúnica. Ele chegou e disse, eu o cumprimentei, como eu não estava vendo, porque eu não tenho esse recurso de ordinário, não, só em situação muito excepcional, eu não tinha observado, não tinha identificado ele. Eu cumprimentei ele: como é que vai o senhor? Nós temos aqui a sua disposição, o nosso desejo é de ajudá-lo, ampará-lo, a sua dificuldade, o que o senhor precisa. E ele estranhou e disse assim: por que essa conversa comigo, Ademir? Aí, o senhor me conhece? Pedi para ele: como não? Eu sou fulano de tal. E aí eu percebi que ele não sabia que tinha morrido ainda. Eu já estive nesse lugar, ele falou para mim. Mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que aconteceu? 10 anos já estava morto. E ainda ele não tinha se dado conta que estava morto. Aí eu disse para ele: fulano, então você não se deu conta que você já está no mundo espiritual? Foi um choque para ele. Foi um choque porque já estava há 70 anos no movimento espírita,
Como que ele não se deu conta? Porque na terra ele apenas estudava para os outros, não para si. Então a mensagem de Jesus não é para os outros, é para nós. É necessário que a gente faça, que a gente viva, porque se não fizermos isso, é inútil estar na luta espírita ou em qualquer outra religião, porque Jesus não traz a mensagem para nós apenas, mas para a humanidade. Há uma narrativa que nos tocou muito quando lemos, que está inserida no livro Vozes do Grande Além, onde o espírito André Luiz vai fazer uma visita numa reunião mediúnica que Chico Xavier, pois que esse livro são relatos de reuniões mediúnicas que se realizava à época em Pedro Leopoldo. E ali então ele narra uma história a outras pessoas que escreveram, porque é uma história, essas histórias que correm o mundo, mas que não se conhece o autor. Ele diz que um homem tinha 3 amigos e um dia ele foi chamado a prestar conta de seus atos diante do fórum, no tribunal. E diante dessa situação, ele ficou com medo e buscou nesses 3 amigos apoio. Se dirigiu ao primeiro amigo e disse: tenho problemas, preciso de ajuda, vou ter que me apresentar a tal dia e preciso que você me acompanhe. Esse primeiro amigo disse: sinto muito, eu posso pagar a indumentária, posso te pagar a viagem, mas estar com você lá é impossível. Então ele, decepcionado, disse então, de serve, ele buscou o outro amigo, o segundo amigo, que igualmente disse para ele: não tem como eu fazer o que você me pede. Você quer que eu me apresente junto a você para defendê-lo? Não é como. No entanto, eu posso te levar até a porta, mas daí para diante você vai ter que estar sozinho. Também não era o que ele precisava e se iria interessar. Buscou o terceiro amigo, que disse: estarei com você, conte comigo, vou te acompanhar onde quer que vá, serei seu advogado, defender-te-ei contra qualquer pessoa. E aí então nós vamos ver quem são os amigos. O primeiro grande amigo nosso é o dinheiro, que paga-nos as despesas, compra-nos o caixão, paga-nos a roupa. O segundo amigo são a família, que pode nos levar até a porta do cemitério, mas daí para diante vai ser por nossa conta. O terceiro amigo são as boas ações, as nossas obras. É isso que determina o nosso valor. Por que será que Jesus disse que a cada um seria dado segundo suas obras? Então é o trabalho que a gente faz. E quem está impedido de, no dia a dia, dar um sorriso, no dia a dia, de forma otimista, semear coisas boas, mesmo que as pessoas estejam com problema, dor na coluna, dor aqui, dor acolá, vamos nós agradecer a Deus mesmo por essas dores, porque são elas, vão chamando a atenção e nos avisando: fulano, se prepare, faça alguma coisa, está na hora. Procure, porque se a morte vem sem um aviso prévio, a gente reclama: poxa, mas nem avisou? Então vão avisando, vão chamando a atenção. Aí a gente vai, começa a cair o cabelo, começa a perder os dentes, começa a ficar duro. Avisando, se prepare. Ainda nós podemos fazer muita revolução na nossa vida, a fim de não chegar no mundo espiritual totalmente desprevenidos. A afeição que duas pessoas se dedicam nesse mundo continuará no mundo dos espíritos? Isso é consolador, né, gente? É claro que sim. Nós vamos continuar amando, sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas forem maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Não nos preocupemos. O que é nosso, ninguém nos tira. São as afeições, nossos amores. Agora, aquelas convenções na Terra, em que a gente acerta por conveniência, obviamente que a causa deixa de existir, a afeição também. Emmanuel, caminho, verdade e vida. O cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Só existe esse tipo de morte, sempre vida no corpo ou fora do corpo. Não há morte que possa dar errado,
sempre nós estaremos dando certo a nossa morte. E diz-nos o Espírito Emmanuel, em outro momento, que há o dia certo, segundo a lei de Deus, para nós morrer, e o dia exato, segundo o nosso comportamento, de morrer. E se nós vivermos exatamente dentro daquilo que ele prescreveu, Jesus, como recomendação para viver dentro do amor, da dignidade, do respeito, nós vamos morrer no dia certo de Deus. Senão nós vamos morrer no dia exato, segundo o nosso comportamento. Tem pessoas que sofrem muito na terra para morrer. É necessário. Ele poderia morrer bem antes, sem sofrer, sem nada, numa condição melhor. Mas se ele morrer antes, a chegada no espiritual dele vai ser muito desagradável, em função de quem os estará esperando. Por essa razão é que Jesus manda perdoar, manda amar, manda fazer o bem sempre. E não manda os outros fazer, não. É interessante. Eu vejo pessoas na terra procurando um amor, procurando a felicidade num relacionamento. As pessoas investem, fazem de tudo para ser feliz. Eu quero encontrar alguém que me ame. Nunca Jesus falou que nós seríamos felizes quando alguém nos amasse. Ele não falou isso. E por que então a gente inverte os valores? Eu quero alguém que me ame e me fazer feliz. Quem falou que quando nós formos amados por alguém, nós vamos ser felizes? Porque nós somos filhos, crianças, sendo muito amados pelo pai e pela mãe, e não são felizes. Vão na droga, vão se viciar, vão fazer se prostituir. E casais, pessoas também que amam o outro parceiro, mas isso não os faz felizes. Felicidade real é só quando nós amamos. E isso todos podem fazer. Quem está é tão pobre que não pode amar. É nisso que consiste a felicidade. É o que a gente faz para o outro, não o que o outro faz para nós. Somente estamos mortos quando estamos ferindo os nossos companheiros, enquanto permanecemos no mal. E isso é morrer. E isso é estar morto. A indiferença para com os problemas, com a dor dos outros, é estar. Porque não basta nós fazer o mal, nos ensina o Evangelho. Deixar de fazer o bem já é o mal. Porque se eu deixo de fazer o bem, eu deixo que o mal se crie. Não sei o que estou fazendo, então deixa. Então nós temos que ir encontro aos mais necessitados. A morte não é uma fonte miraculosa de virtude e de sabedoria. É, porém, uma asa luminosa de liberdade para os que pagaram os mais pesados tributos de dor e de esperança nas esteiras do tempo. Então, não é essa tragédia que a gente possa imaginar. A morte, diz ainda André Luiz no seu livro Evolução em Dois Mundos, a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com os seus espetáculos de grandeza. Então, de forma alguma, a morte vai nos colocar numa condição diferente. Nós lembramos outro dia, em outra atividade desse porte que nós realizamos, de uma cena do filme As Mães de Chico Xavier. Filme que correu o Brasil, certamente, hoje, todos vão encontrar na internet, um filme extraordinário. E uma cena que me chamou a atenção, que só poderia vir de uma alma pura, como de Chico, de uma alma cristã, como a dele. O filme narra a história de um menino que morreu, pois que a babá saiu passear com a criança, uma criança de 7, 8 anos de idade, a criança na garota da bicicleta, e passou um cachorro, a babá cai com a bicicleta, a criança cai e bate a cabeça, e daí surge uma doença que o leva em poucos dias à morte. A mãe entra em desespero, sofre muito. O pai, um desespero muito maior. Algum tempo depois, Chico Xavier psicografa uma mensagem para esta mãe, consolando-a. E ela consegue identificar com precisão que de fato é seu filho. O pai, que não acreditava em Chico Xavier de forma alguma, quando lê a carta, por aquilo que está escrito, fatos que só ele conhecia, com relação à vida do avô do menino, que foi quem o recebeu no mundo espiritual, que estava ali aguardando, pelo que o avô disse para o menino dizer na carta,
o pai da criança, que não acreditava e não queria que a esposa fosse de forma alguma atrás de Chico Xavier, passou a acreditar. É meu filho. Não tem jeito, e ele em lágrimas disse, é meu filho, fulano. Mas o que mais nos impressionou nessa história toda é que foi depois de algum tempo, quando a mãe da criança que morreu já entendia a questão, já aceitava. Um dia ela encontra Chico Xavier e Chico fala para ela assim, minha filha, você já agradeceu a babá? Ela tem um choque, fala, Chico, agradecer não, mas eu a perdoei. Não, minha filha, agradeça. Porque você já imaginou, se em vez de cair da bicicleta, da babá, o teu menino caísse de teus braços, você se perdoaria? Você iria aceitar isso? A babá foi um instrumento. Ela não foi relapsa. Foi um instrumento que Deus utilizou para que a criança retornasse para o Espírito. Você já agradeceu, fulana? Olha que coisa! Quando isso iria nos passar na cabeça uma pessoa comum como nós, da grandeza, dessa segurança de que o menino precisava retornar para o mundo espiritual, não importa a idade. Só acontece dentro do que Deus permite. E temos aqui um momento em que uma senhora estava muito doente e entrou um monte de crianças no velório a cantar uma canção linda. E cantaram essa canção que Chico psicografa, Maria Dolores psicografa em forma de poesia, dizendo: rasgam seus véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece ao lado da própria cruz. No firmamento dourado brilha a aurora divina, porque a morte descortina vida nova com Jesus. Esquece a aflição do mundo no seio da crença, ouvida todas as sombras da vida, todo sonho enganador. Sou a bênção da alegria, és a andorinha celeste, na esperança que te veste, voltando ao ninho do amor. Repete agora conosco: bendita dor santa e pura que me deu tanta amargura e tanta consolação, e orando em paz no repouso, de alma robusta e contente, agradece alegremente a própria libertação. Descansa, que além da sombra outra alvorada te espera. Abençoa a nova esfera a que o Senhor nos conduz. Dilatarás muito em breve todo o júbilo que vazas, desdobrando as próprias asas no reino da eterna luz. Maria Dolores, hino de repouso. Que Deus possa nos abençoar, dando-nos muita paz. Obrigado pela atenção.